séculos, as pessoas vêm de longe para ver essa imagem. Elas vêm orar ou buscar alento. Vêm por interesse científico ou mera curiosidade. O que elas encontram de tão único, tão singular nesse pedaço de pano sobre o qual há provas documentais datando de 1350? As marcas impressas no sudário falam de um homem que foi brutalizado, espancado, coroado de espinhos, furado de pregos e ferido com uma lança. Seu rosto inchado, mas composto com a solenidade da morte, um homem crucificado como tantos outros, mas um homem crucificado pelo qual alguém correu grandes riscos para preservar esse lençol e essa imagem extraordinária. Uma imagem que revela analogias surpreendentes com a história da paixão e morte de um homem que viveu há 2000 anos, Jesus de Nazaré. Vamos parar um momento para lembrar da história narrada nos Evangelhos. Em Jerusalém, Jesus foi traído, capturado, crucificado num monte e enterrado numa tumba construída. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e então, prendendo-o, o levaram. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e um à esquerda. E eis que um certo homem chamado José, da cidade judia de Arimateia, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha. Os evangelhos nos contam a história do homem que foi crucificado, Jesus de Nazaré, um mestre, alguém que pregava com autoridade, um homem milagroso, um homem que foi recebido em Jerusalém como um rei, mas que era também fonte de embaraço por chamar-se Filho de Deus. Foi preso, julgado, condenado e crucificado, pendurado numa cruz com 2 ladrões comuns. A cruz foi usada para execuções pela primeira vez no Oriente, 5 séculos antes de Cristo. Os romanos a usaram durante seu império, embora quase exclusivamente para escravos e não romanos. Diante de uma plateia indiferente, o condenado era forçado a carregar parte da própria cruz até o lugar da execução, onde era amarrado e pregado a ela. Execução comum, sofrida por milhares de pessoas, deixando os traços do sofrimento que causava no santo sudário. Ninguém nega que a interpretação daqueles traços contém testemunhos irrefutáveis e muito emocionantes da história da paixão de Cristo. É claro que o homem do sudário morreu na agonia da crucificação depois de uma série de outras torturas. Algumas delas, como a coroa de espinhos, são apenas documentadas pelo Jesus dos Evangelhos. A chaga no flanco do homem é também uma ocorrência rara. Quebrar as pernas da vítima para diminuir a agonia na cruz era mais comum. A imagem da ferida no sudário é extraordinária, com a visível evidência do sangue escorrendo da ferida pelas costas da vítima. Também claramente visíveis são as marcas do açoite e ferimentos feitos pela parte horizontal da cruz. Uma
série de pequenas manchas de sangue na cabeça e na frente da imagem evocam a coroa de espinhos pressionada com força contra a cabeça do homem. A face revela sinais de contusão e sangue. Os pregos usados na crucificação deixaram ferimentos visíveis nos pulsos e pés. As marcas de prego no pulso entram em conflito com a tradição iconográfica que apresenta Cristo pregado pelas palmas ou amarrado na cruz, foram sustentadas pela recente descoberta arqueológica de um esqueleto de um homem crucificado na época de Cristo, encontrado num cemitério em Givat HaMivtah, perto de Jerusalém. Aqui, os pregos foram inseridos mais alto nos braços, entre o rádio e o cúbito. A mesma descoberta revela o ponto de dobra de um prego martelado no calcanhar do homem e provavelmente vergado pela madeira dura da cruz. Jesus de Nazaré também foi condenado à morte e deixado para morrer diante de uma multidão zombeteira e hostil, e foi enterrado numa tumba aberta na rocha. Mas, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Simão Pedro entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro e viu e creu. Aquela tumba, encontrada aberta e vazia, emanava uma força interior para os discípulos de Jesus. O Senhor ressuscitado fez várias aparições e mandou seus seguidores para o mundo anunciar as boas novas do Evangelho. A primeira comunidade cristã apareceu em Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus. Mais tarde se tornou sagrada para os cristãos e muçulmanos, uma mistura de povos, religiões e culturas. Num curto período de tempo, os apóstolos tinham levado as notícias da ressurreição e a mensagem do amor de Cristo para outras terras, próximas e distantes. Os Atos dos Apóstolos descrevem a viagem. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Naquele dia levantou-se grande perseguição e os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. As perseguições espalharam os crentes em Jesus por todo o Oriente Médio. Em Antioquia, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Gerápolis, Icônio e Edessa.
Comunidades cristãs foram estabelecidas e cresceram no local conhecido hoje como a Turquia Asiática. Um local de simplicidade, pobreza e beleza, onde a mensagem do Evangelho foi recebida com mais entusiasmo, pois venerava o local de nascimento do patriarca Abraão. Mesmo hoje, a simplicidade das casas de barro na margem do deserto mostram o estilo de vida e a tradição de hospitalidade que oferecia uma recepção calorosa para os discípulos e a anunciação do amor de Deus. A imagem impressa no sudário ainda desafia os estudiosos que não conseguem explicar como foi formada. Ninguém duvida de que a imagem foi feita pelo contato de um corpo crucificado no lençol enrolado. Mas nenhuma experiência de laboratório foi capaz de reproduzir uma imagem com as mesmas características. Uma pesquisa conduzida quando o Santo Sudário foi examinado em 1978 confirma a total falta de pigmento ou tinta. A imagem foi formada pela oxidação que desidrata a celulose nas fibras da superfície do pano por algum processo ainda desconhecido, certamente não atribuído a meios artificiais. Nenhuma das hipóteses ou experiências produziu um resultado satisfatório e durável. Também visível no sudário, além da imagem, estão certas manchas de cor carmim que tradicionalmente eram consideradas como sangue. Os testes conduzidos em fios tirados do sudário em 1978 identificaram traços de sangue. Primeiro, identificados como humano, mais especificamente do grupo AB. A fotografia de um glóbulo vermelho é a prova mais óbvia da importância de tal descoberta, feita depois de anos de pesquisa pelo professor Baima Bolon, que publicou suas descobertas em 1981. Uma devoção especial pelo rosto de Cristo emergiu no Oriente muitos séculos atrás e culminou com a difusão de uma representação de Jesus que tem traços muito parecidos com as do sudário. O monastério de Santa Catarina, no Egito, preserva o legado dessa tradição. Essa comunidade religiosa, que vive em reclusão e silêncio, preservou 4.500 manuscritos e mais de 2.000 pinturas, muitas datadas do século VI depois de Cristo. Este raro ícone bizantino do século VII depois de Cristo, sua representação de Cristo tem uma semelhança óbvia com o rosto do sudário. No cabelo, nariz, barba e bigode.
ícone do século X ilustra a lenda da Mandillion, a face de Jesus não pintada pela mão do homem. Um presente do rei Abgar V e preservada em Edessa por muitos séculos antes de ser transferida para Constantinopla. Pode ser não mais que uma lenda, embora seja apoiada por manuscritos e provas iconográficas. A Mandillion foi preservada e muito venerada em Edessa, uma cidade nobre que já tivera 300 monastérios e igrejas. Uma relíquia que Edessa ainda possui registrada da visita do patriarca Abraão com sua lendária piscina de peixes sagrados. De acordo com a lenda, eram criados por carvões em brasa que caíam na água e eram transformados. Hoje, a piscina faz parte de um enorme complexo de mesquitas e jardins e ainda é venerada por muitos religiosos. Poderia a Mandillion de Edessa, tão venerada e tão representada, ser o próprio sudário dobrado com apenas a imagem do rosto visível, como é sugerido por esse código do século XIII da Biblioteca Nacional de Madrid? A história fala da viagem do rosto de Edessa, como foi recebido pelo imperador romano I e abrigada na igreja de Santa Maria del Faro, no Palácio Imperial da capital da Roma Oriental, Constantinopla. Naquela cidade, um sudário foi posto em exposição, venerado e admirado, mesmo numa época de grande sentimento antirreligioso, já que a igreja dividira-se nas facções ocidental e oriental, como o islamismo avançado e a tensão aumentando entre Oriente e Ocidente. Muitos rostos de Cristo semelhantes ao rosto do sudário foram preservados nos mosaicos do século XII, no interior de Santa Sofia. Há relatos datados daquela época de que um sudário impresso com uma imagem era posto em exposição na igreja de Santa Maria Blacherne toda sexta-feira, mas desapareceu durante as cruzadas quando Constantinopla foi saqueada depois do Grande Cerco em 1204. Foi uma imagem adotada como o rosto de Cristo em várias pinturas através dos séculos,
sempre com os mesmos traços e sempre venerada, adorada e reverenciada. Como nos grandiosos absides de Dáfnis, perto de Atenas, ou Céfalo, na Sicília. Outra representação popular do Cristo morto o mostrava envolto em seu lençol, como ele aparece no Código de Oração de Budapeste. Esse manuscrito húngaro, datado de 1190, também reproduz marcas de torturas similares àquelas do Santo Sudário. O sudário de Constantinopla desapareceu durante as cruzadas, junto com muitas outras relíquias genuínas e duvidosas, todas elas contrabandeadas, vendidas e transportadas para o Ocidente. Igualmente misteriosa foi a reaparição repentina do sudário na pacata região rural francesa de Liré. Este é definitivamente o sudário que sobreviveu até o tempo atual. Para protegê-lo e o colocá-lo na exposição pública, o nobre cavaleiro e guerreiro Geoffrey de Charny construiu uma igreja para ele, completada em 1353 e dedicada à Anunciação. A igreja foi reconstruída na sua forma atual mais tarde. Enquanto multidões se juntavam para as primeiras exposições do sudário, uma disputa surgiu entre o clero de Liré e o bispo de Troyes, que não acreditava que o sudário fosse genuíno. A questão foi levada tanto ao rei da França, Charles VI, quanto às autoridades religiosas, na pessoa do antipapa de Avignon, Clemente VII. No entanto, as peregrinações para Liré continuavam como prova este medalhão pescado no rio Sena. As exposições continuaram em Liré e em outras partes da França até que Marguerite de Charny, uma viúva sem filhos, chegou à corte dos poderosos duques de Savoy e entregou o precioso sudário em troca de proteção e favores em 1453. O sudário acompanhou os duques de Savoy em suas peregrinações pelos dois lados dos Alpes, Piemonte inclusive. Na capital ducal de Chambray, o sudário foi preservado por alguns anos numa igreja franciscana. Em 1502, encontrou sua residência permanente em La Sainte-Chapelle, a capela da família no castelo de Chambray. Foi colocado num nicho no abside atrás de uma grade farpada e mantido dobrado numa caixa de prata. Em
1506, o Papa Júlio II autorizou a veneração pública do Santo Sudário, garantindo a preciosa relíquia seu ofício litúrgico e seu próprio dia de festa em 4 de maio. Então, durante a noite de 4 de dezembro de 1532, um incêndio irrompeu, danificando a capela e o próprio sudário. Trabalhos de recuperação na relíquia foram completados 2 anos mais tarde pelos clérigos pobres de Chambray. Vimos um sofrimento que nunca poderíamos ter imaginado. Um rosto machucado e arranhado, sangue pisado, as faces inchadas e desfiguradas, gotas de sangue do tamanho de folhas de manjerona. E no final, continuamos pobres órfãos dele, que nunca nos visitou com sua imagem sagrada. A guerra dominava a Europa em meados do século XVI. Pareceu sensato transferir o sudário para lugares seguros como Milão, Vercelli e Nice, onde foi colocado em exposição e cada vez mais venerado. O sudário retornou a Chambray em 1561. Depois de 17 anos, mais uma vez ele cruzava o Alpes, deixando mais traços de sua passagem e veneração crescente, em esvotos, esculturas, afrescos, pinturas, igrejas, fraternidades e altares. O Vale Aosta, na área perto de Biella, os vales Lanzo e Susa, todos apresentam testemunho da devoção demonstrada nas várias viagens e exposições. Só em Piemonte, há mais de 150 frescos em fachadas de edifícios públicos e particulares, pintados em todos os estilos possíveis. Para facilitar a veneração do arcebispo de Milão, São Carlo Borromeu, que andou 4 dias na chuva para chegar a Turim, o sudário foi transferido para aquela cidade, a nova capital do Ducado de Savoy, em 1578, onde permaneceu desde então. O sudário não era mais propriedade particular. Se tornara um imã de multidões. Uma imagem exposta que era venerada até por príncipes. Para promover mais a veneração, a imagem foi reproduzida muitas vezes. 50 dessas cópias ainda existem e pertencem a monastérios, igrejas e famílias aristocráticas.
As cópias foram obra de artistas da corte ou pintores artífices, que trabalharam de memória ou com base no que lhes fora relatado por testemunhas de exposições passadas. A não ser durante o cerco da França em 1706 e durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1946, o sudário nunca deixou Turim. A construção da capela com sua cúpula audaciosa, desenhada pelo clérigo Guarino Guarini, foi completada em 1694. O Santo Sudário foi colocado no altar, criado por Bertola, dentro de uma caixa ricamente decorada com esmaltes, pedras preciosas e placas de prata, com os símbolos da Paixão de Cristo. Em contraste, o baú no qual o sudário viajará de Chambéry a Turim, junto com uma coleção de pinturas, pôsteres, ex-votos e outros materiais relacionados à história da relíquia sagrada, estão agora preservados no Museu do Santo Sudário, um anexo da Igreja do Santo Sudário. Esse museu único também guarda a câmera e placas fotográficas usadas por Secondo Pia, quando tirou as primeiras fotografias do sudário em 1898. Essas imagens pálidas, marrom, avermelhadas, constituem um tipo de negativo fotográfico natural, pois se torna claro quando olhamos o próprio negativo da fotografia e vemos as feições do homem do sudário com todas as luzes e sombras que estamos acostumados a ver no sudário original. Algo que seria impossível antes da invenção da fotografia no século XIX. Visto através das lentes da câmera, o rosto adquiriu uma característica incrivelmente viva. Depois da exposição de 1898, que atraiu mais de 800 mil pessoas num período de 9 dias, o Santo Sudário foi posto em exposição pública em 1931 para celebrar, como era de costume, o casamento de um príncipe Savoy, o futuro rei da Itália, Humberto II, com Maria José da Bélgica. Quando o Papa Pio IX declarou o ano de 1933 especialmente sagrado, houve mais 2 exposições. As 2 atraíram grandes multidões de fiéis e curiosos. Giuseppe Henry, um fotógrafo profissional muito estimado, foi incumbido com a tarefa de tirar novas fotografias na luz natural do dia, possibilitando analisar as auréolas, a coroa de espinhos, as marcas de açoite e os ferimentos em maior detalhe. A história recente do Santo Sudário não é apenas a história de grandes exposições, embora tenha havido uma televisionada em 1973 e outra em 1978, que trouxe mais de 3 milhões de peregrinos a Turim. É uma história de pesquisa científica, a análise dos grãos de pólen e as manchas de sangue, a pesquisa do tecido e os traços do solo e cunhagem. Em 1973 e em 1978, o criminologista suíço Max Frey foi autorizado a remover amostras de material biológico do sudário usando tiras de fita colante. Um expert na análise de traços microscópicos, Frey se concentrou na identificação dos pólens que tinha encontrado. Minúsculos grãos de várias formas, medindo de 20 a 200 mil frações de milímetro em diâmetro. Quando identificados, o pólen nos leva de volta à planta que o produziu e à área geográfica onde a planta cresce hoje. Max Frey identificou 57 variedades de pólen, provando que o sudário havia passado parte de sua história no Oriente. Em particular, ele encontrou pólen de plantas que ainda crescem na Palestina, especialmente no Mar Morto, bem como outras que crescem na Turquia, perto de Constantinopla, na França e na Itália.
Embora esses pólens possam indicar a rota das peregrinações do sudário, não podem nos contar quando elas ocorreram. Podemos saber que o sudário pode ter passado algum tempo nesses locais, mas não sabemos precisamente quando. No entanto, como a história do sudário é documentada desde o século XIV em diante, e já que nenhuma viagem ao Oriente foi registrada desde então, os traços de pólen orientais devem ser anteriores a esse período. A pesquisa continua, usando tecnologias mais avançadas, até que novos estudos possam ser conduzidos em amostras maiores. Cada fio de linho do sudário é composto de 70 ou mais fibras segmentadas como um bambu. Quando os fios são aumentados sob o microscópio, as fibras são claramente visíveis, assim como o depósito biológico e os contaminadores minerais sobre eles. A análise desses contaminadores revelaram que os traços de solo correspondendo aos pés e joelhos da imagem são ricos em aragonita, um mineral encontrado no solo de Jerusalém. Esses traços sugerem que o homem do sudário andou descalço e caiu de joelhos. Em 1977, cientistas americanos submeteram o sudário a procedimento eletrônico que revelou seu caráter tridimensional, algo que nenhuma pintura ou fotografia pode conseguir. Em 1978, Giovanni Tamburelli obteve imagens tridimensionais de alta definição que foram refinadas e melhoradas por Nello Balossino em anos seguintes. A imagem do sudário apresenta alguns traços únicos e é constantemente modernizada com o desenvolvimento de novas técnicas de análise em computador. O rosto tridimensional com os ferimentos foi submetido a um processo de lavagem eletrônica para obter um rosto sem interferência, correspondendo à provável face do homem do sudário antes do martírio. Entre os detalhes revelados pelo procedimento eletrônico da face estão marcas significativas na pálpebra do olho direito e na sobrancelha esquerda. Elas parecem ter sido feitas por duas moedas romanas diferentes que estavam em circulação no período em que a morte de Jesus de Nazaré ocorreu. No começo dos anos 50, foi sugerido que o tecido do sudário poderia ser datado usando o método de datação de carbono, já que esta tem a habilidade de datar material biológico. Na época, no entanto, a única técnica disponível envolveria destruir grandes quantidades de tecido no processo de teste. Foi tomada a decisão de esperar até a chegada de novas tecnologias que tornassem possível conduzir os testes em amostras pequenas. Depois de anos de debate e controvérsia, foram tiradas amostras do sudário em 1998 para testes de datação radiativa. Os resultados obtidos pelos laboratórios em Oxford, Tucson e Zurique datam o tecido num período entre 1260 e 1390. No entanto, os estudiosos ainda estão debatendo a eficácia do método do carbono radiativo para datar um objeto com propriedades históricas, químicas e físicas tão especiais como o Santo Sudário. Estudos recentes conduzidos nos Estados Unidos e Rússia abriram mais ainda o debate científico nessa datação, apresentando resultados experimentais que parecem provar que contaminação biológica e química podem alterar significativamente a datação radiativa do tecido. Se confirmadas, essas descobertas vão dar uma luz nova ao problema da datação do Santo Sudário. O sudário é um pano de linho comprido, medindo 4 metros e 36 centímetros por 1 metro e 10 centímetros. Um pano com uma tecelagem em zigue-zague. O linho tem sido transformado em tecido desde os tempos mais remotos e amostras de museus datam de milhares de anos antes de Cristo. O linho era tecido em teares que podiam produzir pedaços de tecido extremamente longos,
e há confirmação arqueológica de que a tecelagem em zigue-zague era conhecida e usada na época de Cristo. Durante séculos, cristãos e não cristãos foram a peregrinações para ver esse pano, testemunhando o sofrimento e, para os cristãos, a redenção. Ao olhá-lo, alguns veem imagens confusas de marcas e sinais, outros a imagem de Jesus que ofereceu sua vida por todos nós. Somos convidados a irmos além da imagem, a fazer contato com aquele Jesus de Nazaré que um dia andou pelas ruas da Palestina e foi pregado em praça pública, numa cruz em Gólgota. Todos nós somos convidados a pensar sobre o mistério da morte, transformando em salvação, em amor, na ressurreição dos mortos e certamente no futuro, no amor de Deus. O propósito de cada exposição é mostrar algo que nos permita ver mais claramente. Desprovidos desse estímulo, nos sentimos perdidos. Com ele, nos tornamos cientes de que a procura da salvação pode começar. O sudário não passa de um sinal rudimentar. Seu valor não está no interesse que incita entre os cientistas e polêmicos. O santo sudário não é Cristo, mas serve como poderosa lembrança do homem de Deus que ofereceu sua vida para a salvação da humanidade. Mas quem é você, homem da dor? Muitos séculos antes do nascimento de Cristo, Isaías profetizava a vinda do servo sofredor. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. O Senhor está comigo. Ele me defenderá. Eis que meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado. Será muito sublime. E elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro. Assim causará admiração às nações. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer.
E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas Deus declara: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Filho, meu lírio amado, quem pode consolar o meu coração angustiado? Filho, cujos olhos me sorriram. Filho, por que não me respondem? Filho, por que te escondes do peito que te amamentou? Se despiram as roupas dele. Deixe-me ver, então, as feridas ensanguentadas. Meu filho foi tirado de mim. Filho, quem te matou? Filho, meu querido filho. Filho, pai, marido. Filho, quem te feriu? Filho, quem foi que te despiu? Filho, eu quero morrer contigo. Eu não quero morrer sem antes encontrar o meu filho. Filho, tua alma já partiu. Filho de uma mãe amedrontada. Filho de uma mãe destruída pela tristeza. Filho torturado. Filho das faces rubras. Filho com quem vou contar agora. Filho, por que me deixaste? Filho, por você eu imploro. Filho, branco e loiro. Filho, volta, eu imploro. Filho, por que o mundo te desprezou? Filho, você foi maltratado. Filho doce e gentil. Filho de uma mãe triste. Filho, como foste tratado cruelmente.